Frozen 3 está confirmadíssimo. Enquanto a gente não tem novidades, eu resolvi trazer esse vídeo inédito contando a história completa dos pais de Anna e Elsa, a Rainha Iduna e o Rei Agnar. Iremos protegê-la. Pode aprender a controlar, tenho certeza. Essa história é uma história exclusiva, oficial e inédita que aparece aqui nesse livro, Segredos Perigosos. Um livro oficial da Disney e oficial de Frozen, que conta a história de Iduna e Agnar desde que eles eram crianças e além, contando até o que aconteceu com os pais dele. Porque você acredita que a mãe do Agnar pediu pros Trolls apagarem a mente dela pra ele esquecer do filho e poder fugir? Pois é, se prepara que é dessa pra pior, porque a família real de Arendelle tem muitos segredos obscuros. Só vem comigo conhecer essa história completa. Oi pessoas e flocos de neve, beleza? Eu sou a Made, sejam bem-vindos ao Dear Made e mais um vídeo bombástico de Frozen aqui no canal. E a nossa pergunta de hoje é: o que não pode faltar em Frozen 3? Me conta aqui de baixo. Você é o quinto espírito. E também não esquece de deixar o seu like, nem de se inscrever e ativar o sininho se você quer vir de paraquedas. E bora pipocar mesmo. E bom, tudo começa com o jovem príncipe Agnar, o pai de Anna e Elsa, que nasceu para ser o herdeiro de Arendelle. Mantenha a postura, Agnar. Ele era o filho único do rei Huneward e da rainha Rita de Arendelle. O rei era conhecido em seu reino por ser um rei nobre e generoso. Porém, a verdade é que ele era um tirano cruel, disposto a fazer tudo para manter o seu poder. Inclusive, a acabar com a magia, como a gente vê lá em Frozen 2, que ele se sentiu ameaçado pelo povo Northrunda por causa disso. Os Nortaldras usam magia. Nunca poderemos confiar neles. Como assim, vovô? O rei só queria manter o seu poder, respeito e a força do seu reino, custasse o que custasse. Os faz pensar que podem enfrentar as vontades de um rei. Isso porque Arendelle ainda era um reino recente que tinha acabado de ser criado por um ancestral do rei Huneward, que era o Lorde Arryn. Lorde Arryn Arendelle. Para continuar a linhagem e ter herdeiros, o rei Huneward decidiu se casar com uma princesa de um reino vizinho. A moça se chamava Rita, mas o Huneward nunca amou ela, só queria usar ela para ter herdeiro. Desde o casamento, o jovem Agnar nasceu. E para você ter ideia do quanto o reino de Arendelle ainda era recente nessa época, o castelo ali de Arendelle, onde a gente vê Anna e Elsa vivendo, foi construído quando Agnar ainda era criança, sob ordens e observações ali do rei Huneward na época. Bem-vindos a Arendelle. Ah, merci, monsieur. Cuidado por onde pisam. Pouco tempo depois do nascimento do filho, o rei Huneward descobriu o povo ali da Floresta Encantada, o povo Northrunda, que possuía uma grande magia, uma conexão profunda com o espírito dos elementos, o que deixou o rei assim bem ameaçado. Tinham costumes muito diferentes dos nossos. Mas mesmo assim, nos prometeram amizade. Ele então fingiu lealdade a esse povo, fingiu uma parceria, mas na verdade ele tinha um plano muito obscuro. E bem, essa história a gente já conheceu lá em Frozen 2. Ele presenteou os Northrunda com uma barragem, mas ela enfraqueceria a floresta e faria o povo se enfraquecer. Mas o livro conta pra gente essa história se desenrolando ao vivo e com muitos mais detalhes. Porque não foi nada fácil pro rei Huneward colocar esse plano maléfico em ação. No meio do caminho ele fez muitas coisas ainda mais maléficas. O seu avô, o rei Runard, construiu uma imponente represa para fortalecer as águas deles. Um presente de paz. Como era uma grande construção, ele precisava de apoio financeiro ali dos seus reinos vizinhos. Então ele convidou para o seu reino uma amiga, a princesa Cecil, e sua irmã mais nova, a Inger, para eles conversarem sobre esse plano. Porém, as irmãs tinham bastante consciência, diferente ali de rei Huneward, e elas viram quanto que aquilo seria prejudicial para a natureza e para os reinos vizinhos, inclusive para os próprios reinos delas. A represa vai enfraquecer as terras deles. Então terão que recorrer a mim. Porém, pouco tempo depois, enquanto as princesas estavam ali em Arendelle, um acidente aconteceu. Isso porque uma grande enchente veio onde as princesas estavam e a correnteza levou a princesa Cecil. Enquanto a Inger não conseguiu salvar a irmã de jeito nenhum. O pastor do reino estava por perto, tentou ajudar, mas foi tudo em vão. A Cecil acabou morrendo. E bom, ao saber do ocorrido, o rei Huneward resolveu usar esse acidente ao seu favor pro seu plano da barragem dar certo. Porque assim ele poderia derrubar a única pessoa que estava contra o plano da barragem. Então ele manipulou o pastor, que era a única testemunha ali do acidente, pra falar que foi a Inger que matou a irmã mais velha, pra assumir o trono e tudo mais. E foi nesse momento que a rainha Rita percebeu quanto que o rei Huneward era cruel. Ela sabia que as irmãs se amavam, a Inger nunca faria isso com a Cecil. Ela tentou proteger a princesa, mas o Huneward só mandou ela calar a boca e voltar pro quarto dela. Pois é, gente, a história e o passado de Arendelle é muito sombrio e calma que a gente só tá começando aqui, sabe? Tem muita coisa ainda.
bem, é só o começo da derrota. Por causa disso, a Inger recebeu uma sentença de forca. Mas a Rainha Rita não poderia deixar uma inocente, né, morrer por uma coisa que ela não fez. Então ela conseguiu salvar a vida da garota sem o Huneward perceber. A rainha subornou os guardas que vigiavam a garota e pagou um navio para levá-la em segurança para outro reino. A notícia boa é que o Huneward não descobriu isso, mas naquele momento a Rita percebeu que ela tinha um monstro do seu lado. Ainda mais que depois ele conseguiu seguir em frente com seu plano da barragem e a construção foi realizada. A represa não fortaleceu nossas águas, está machucando a floresta, está cortando o norte. Enquanto isso, o jovem Agnar crescia. A Rita amava muito o filho e adorava passar as tardes brincando com ele e cuidando dele. Ela até tinha tricotado um bichinho de pelúcia que era um papagaiozinho chamado Sir Jorgen Bjorgen. E guarda essa pelúcia na cabeça, porque o final dessa história é muito chorosa e essa pelúcia vai ser muito importante. Porém, apesar de amar muito o filho e o filho trazer bastante alegria pra Rita, ela se sentia isolada naquele reino, longe da sua família e do seu próprio reino, que ela foi retirada pra se casar com o rei. Claro, cada dia o Huneward era mais frio, mais cruel, não demonstrava nenhum pingo de carinho pela rainha, nem pelo próprio filho. Com o passar dos anos, a Rita foi ficando cada vez mais deprimida. Ela passava dias e dias no seu quarto só dormindo e não saía de lá. O que deixava o Huneward ainda mais agressivo com ela, falando que ela era ingrata, que ela tinha tudo e como que ela poderia ficar triste já que ela tinha tudo. Huneward, sinto te dizer, mas você é um lixão. E bom, já tava triste? Calma que vai piorar, porque agora que a história fica ainda mais triste. Porque quando o pequeno Agnar fez 5 anos de idade, a rainha Rita não aguentava mais aquela vida. Então ela foi até a floresta e pediu para os líderes dos Trolls uma coisa. Ela implorou que ele apagasse as memórias dela, que ela esquecesse sua família, o marido e até o próprio filho, para que ela pudesse ser livre e partir em paz. Sem ela, eu não vejo futuro. A Rita até queria levar o Agnar com ela, mas ela percebeu que isso ia fazer o Huneward segui-los, possivelmente até iniciar uma guerra contra o reino dela, o que levaria à morte de muitas pessoas e até o próprio Agnar estaria em perigo. Que a situação, gente! Assim o Pabi apagou as memórias da Rita. E ela abandonou sua família para sempre, sem deixar vestígios. E o rei Huneward, como sempre, culpou as forças malignas pelo que aconteceu. Querendo esquecer a Rita, o rei Huneward mandou sumirem com todas as coisas dela. Ele queimou os pertences, trancou o quarto dela e todo mundo era proibido de mencionar o nome. Se alguém fizesse isso, seria banido de Arendelle. E ele ensinou mesmo ao filho, o Agnar nunca poderia perguntar sobre a mãe. E ele até criou o seguinte lema: encobrir, não sentir, não deixar saber. Sim, gente, o mesmo lema que o Agnar ensina pra Elsa. Encobrir? Não sentir, não deixar saber. O Huneward não queria cuidar do filho, né? Pois lixão. Então ele carregou o Tenente Matias pra cuidar da criança. É ele, Tenente Matias. Porque, né, gente? Rei Huneward não era capaz nem de cuidar do próprio filho. Mas que bom, né? Aí o Agnar foi criado pelo Tenente Matias, que é uma gracinha, e cresceu esse rei fofo. Você era o guarda oficial do nosso pai. Agnar. E foi quando o Agnar fez 14 anos que a vida dele virou de cabeça pra baixo de novo. Isso porque o Agnar acompanhou o pai até uma viagem à Floresta Encantada, pra celebrar a união entre os povos de Arendelle e os Northuns. Mas o líder do povo queria conversar com o rei Huneward a sós ali pra eles falarem sobre a barragem. Eles foram bem longe da vista de todos e o rei Huneward deu um fim no líder do povo. O que desencadeou uma batalha ali entre os dois povos e ativou a ira da Floresta Encantada, que com uma magia prendeu todos ali do lado de dentro e fez eles perderem essa conexão com os A espíritos. neblina poderosa envolveu a floresta, trancando todos para fora. Na batalha, o pai do Agnar morreu, Glória, O seu avô se foi. mas o jovem príncipe foi resgatado graças a uma garotinha Nortrunda chamada Iduna. Eu ouvi uma voz. E alguém me salvou. E é aqui agora que a gente começa a falar da Iduna nesse vídeo. Eu falei, gente, que esse vídeo seria tristeza do início ao fim, então se prepara porque a história da Iduna também é só sofrência. Isso porque quando a Iduna tinha 5 anos, ela morava ali na Floresta Encantada e tinha vários povos ali na floresta. Até que o povo dela foi todo massacrado por um povo inimigo. Toda a família dela morreu, os pais, e a Iduna foi a única sobrevivente. Tudo que ela tinha da sua família era um cachecol que a sua própria mãe tinha feito com os símbolos dos espíritos dos elementos. É de uma das nossas famílias mais antigas. Era da nossa mãe. Que é o cachecol que Anna e a Elsa têm. E tudo que ela lembrava eram das canções de ninar que a sua mãe sempre cantava pra ela. Quando eu era criança, minha mãe tinha essa canção especial sobre um rio, era o Atohala. Vagando
pela floresta, ela acabou se esbarrando na Yelena, que era de outro povo Nortrunda, que acabou adotando a Iduna. E ali a Iduna cresceu com uma grande amizade com os elementos, principalmente com Gale, que é o espírito do vento. Quando ela tinha 11 anos, ela estava ali presente na celebração entre Arendelle e os Nortrunda, e como a gente sabe, não acabou nada bem. No meio da confusão, a Iduna percebeu que ele tinha uma outra criança mais ou menos da mesma idade que ela. Ele tinha um ferimento na cabeça e a Iduna pensou que ela não poderia deixar ele sozinho ali. Então, com a ajuda de Gale, eles foram guiados para um lugar seguro, antes que a floresta aprisionasse todos ali dentro. Isso a gente sabia, mas mais uma vez o livro aprofunda isso ainda mais pra gente. Isso porque a Iduna só salvou a vida do Agnar e fugiu. Ela não ficou ali pra se apresentar, eles bateram papo. Oi, eu sou a Iduna. A mamãe salvou a vida do papai naquele dia. Então o príncipe e a garota não se esbarraram naquele momento. O Agnar só acordou em segurança em Arendelle e naquele momento, pela morte do pai, ele tinha sido nomeado rei. Porém, por ele ainda ser novo, ele só seria coroado quando fizesse 21 anos. Nesse meio tempo, o antigo conselheiro do rei, o Lord Petersen, governaria Arendelle e trabalharia ao lado do Agnar até que ele fosse coroado. Foi só um mês depois do acidente que Iduna e Agnar realmente se conheceram. E esse encontro deles é muito fofo. Isso porque a Iduna agora morava em um orfanato lá de Arendelle. Só que ali ela se sentia muito sozinha, com saudade do seu povo e da sua família. Então, escondida, ela resolveu cantar a canção de Ninar que sua mãe tinha ensinado. O rio te leva a se encontrar. Até que ela foi interrompida por um garoto que estava ouvindo a música. E sim, esse garoto era o Agnar, que tinha se encantadinho por ela. E foi nesse momento que a Iduna descobriu que ela tinha salvado a vida do próprio príncipe de Arendelle, porque ela não sabia. E ele estava ali no orfanato acompanhado do Lord Petersen. O Lord Petersen se sentiu muito comovido com a história da Iduna e principalmente pela classe da garota. E ele viu ali que o solitário príncipe Agnar poderia ter uma companhia nela, já que ele tinha adorado a amizade da menina. Então a Iduna começou a ter aulas no castelo e estudar ao lado do Agnar. Então ela cresceu convivendo no castelo. Os dois se aproximaram e imediatamente se tornaram melhores amigos, crescendo juntos. Até que eles chegaram na adolescência, onde esse amor começou a surgir e veio o primeiro beijinho dos dois. Que também é um momento muito, muito fofo. E que inclusive foi logo depois desse momentinho aqui. Iduna? O que está lendo, Majestade? Um novo autor dinamarquês. E eu não tinha reparado que eles são adolescentes nessa cena, gente. Olha isso, achei que eles eram crianças, mas não, são adolescentes. Depois desse papo aí sobre o livro, Agnar e Iduna resolveram se aventurar na biblioteca do castelo. Acabaram encontrando uma passagem e uma salinha secreta. Papo vai, papo vem. Iduna, você está estranha comigo? O que está acontecendo? E aí os dois acabam se declarando um pro outro e rola o primeiro beijinho dos dois. Fofos! Eu te amo. Preciso te contar sobre o meu passado e de onde eu venho. O problema é que quanto mais o Agnar crescia, o Lord Petersen e o Conselho de Arendelle pressionava ele para se casar com alguém da realeza, para garantir uma boa aliança para o reino de Arendelle, que estava assim enfraquecido. O Agnar sabia da sua responsabilidade como futuro rei, sabia que Arendelle não estava indo muito bem e que isso ajudaria muito o reino. Principalmente agora que o reino estava super frágil por causa da guerra, mas ele amava a Iduna. E lembra lá do papagaio de pelúcia que a mãe do Agnar tinha feito pra ele? E agora que a gente volta nele e essa história é muito fofa. Pois bem, mesmo Runeward ter tido lá se livrado de tudo da rainha Rita, uma empregada do castelo, a Gerda, resolveu guardar essa pelucinha do Agnar, pensando que no futuro ele ia adorar ter uma coisa da mãe. E foi justamente quando o Agnar estava ali com dúvidas, caso com a Iduna, não caso com a Iduna, penso no reino, a Gerda devolveu a pelúcia pra ele. O Agnar ficou muito emocionado e pela primeira vez se lembrou de todos os momentos lindos que ele teve ao lado da mãe. E ele percebeu que a mãe dele amaria que ele se casasse com a Iduna e se casasse por amor. Uma coisa que ela não teve no castelo. E foi por causa dessa pelúcia que o Agnar tomou a decisão. Ele ia se casar com a Iduna, mesmo ninguém aprovando isso. E assim a gente já conheceu o Sir Jorgen Borgen. Isso porque ele aparece em uns curtas de Frozen, gente. Olha isso. Ele foi um bom ouvinte. Lord Petersen, apesar dele adorar a Iduna e ter feito tudo pra ela desde que ela era criança, ele sabia que Arendelle só teria força se arrumasse uma boa aliança ali por meio do casamento do Agnar. Mas mesmo assim, o príncipe seguiu seu coração e ele e Iduna se casaram.
fofinho. Foi um início de casamento bem conturbado, isso porque todos viam isso como um erro. Mas logo a Iduna se mostrou uma rainha forte, muito inteligente, que conseguiu recuperar as riquezas e aumentar o reino. E como sabemos, por causa da boa ação de Iduna com seu próprio inimigo, Agnar, o casal foi presenteado com uma filha que é o próprio Quinto Espírito. Você achou o Quinto Espírito? E, gente, o livro também conta como que foi o dia que a Elsa nasceu e como que a Iduna e a Agnar descobriram que ela tinha poderes. Se prepara pra pipocar sua mente e se emocionar. Isso porque desde a primeira vez que a Iduna segurou a sua filha no colo, ela percebeu que ela era gelada, como um cubo de gelo. Ela até achou que a filha estivesse doente, então depois ali de apresentar ela para o seu reino, ela foi até o quarto colocar a Elsa no berço. Então ela começou a brincar com a Elsa com aqueles móveis, sabe, que fica girando em cima do berço, e ela percebeu que a Elsa estava de olho num brinquedinho específico do negócio. Aí toda hora que girava ao contrário, o brinquedinho sumia, a Elsa ficava brava, a Elsa não gostava. Até que ela levantou a mãozinha e congelou o negócio pra ele parar de girar. Elsa desde o primeiro segundo, sem paciência. A Iduna olhou aquilo sem acreditar, mas ela já tinha visto aquilo antes. Que ela cresceu com a magia dos elementos ao lado dela. Ela só não entendia por que a filha dela tinha isso. Bem na hora, o Agnar entrou no quarto da filha e a Iduna mostrou os poderes da Elsa pra ele. A Iduna achava incrível e via na Elsa uma grande possibilidade dela ajudar ainda mais o reino. Isso é muito legal! Já o Agnar teve medo dos inimigos quererem capturar a Elsa, vissem ela como uma, sabe, aberração. Então ele pediu que eles escondessem isso e fossem cautelosos. Elsa, o que você fez? Isso está saindo do controle. Encobrir, não sentir, não deixar saber. Então a Elsa se esconde desde bebezinha por causa de um medo do próprio Agnar. Como a gente viu por meio de toda essa história, foi o próprio rei Runeward que plantou isso nele. Está ficando mais forte. Ficar nervosa só vai piorar tudo. Acalme-se. Não toque em mim. E essa história da infância da Elsa é muito explorada aqui no final do livro e daria um vídeo muito interessante. Então se vocês querem esse vídeo, já comenta aqui de baixo, pede muito que eu vou pensar no caso de vocês. E é essa a história de Agnar e Iduna e todo o passado obscuro e sombrio do reino de Arendelle. Como vocês viram, o reino passou por muita coisa chocante. E é isso, se você conhece alguém que ama Frozen, já manda esse vídeo pra pessoa, porque ela precisa conhecer essa história e todas essas coisas bombásticas. Se você ainda não deixou o seu like, já aperta aqui de baixo pra valorizar meu trabalho. Nem esquece de se inscrever e ativar o sininho. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Um beijão pra você e tchau!